Olá a todos. Eu me chamo Stephanie de Vargas Venturim, eu sou estudante de Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Viçosa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a caracterização do comportamento vibratório do processo de usinagem convencional em peças longas. Meu professor orientador é o Alexandre Martins Reis e os co-orientadores são os professores Paulo César Bilkman e o Charles Luiz da Silva. Aqui estão representados alguns tópicos que eu pretendo abordar ao longo da apresentação, como o resumo, a introdução, objetivos, fundamentação teórica, resultados, discussões e conclusão. O processo de fabricação por usinagem visa atribuir formato, dimensão e acabamento superficial à peça, mas alcançar esse objetivo é realmente algo desafiador, visto que em determinadas condições de corte ocorre muita instabilidade no processo, o que ocasiona uma piora do acabamento superficial, inexatidão dimensional, dentre outros aspectos negativos. Então, torna-se crucial entender as condições que propiciam a ocorrência dessas trepidações e dessas vibrações excessivas. E para isso foram realizadas simulações computacionais, justamente para tentar entender as regiões mais solicitadas da peça durante a usinagem e também ter um conhecimento maior do comportamento dela no processo. Durante o processo de usinagem, há uma interação crucial entre a ferramenta de corte e a peça que está em alta velocidade. Mas essa interação ela também é responsável pelo surgimento de vibrações e trepidações. No caso da usinagem, a ressonância ela acaba provocando um aumento das amplitudes de oscilações, destabilizando o processo como um todo. E esse desequilíbrio ele leva à ocorrência do charter, o que por sua vez produz irregularidades na superfície, podendo também deteriorar a peça, quebrar a ferramenta ou até mesmo danificar a máquina. Na figura 1, a gente tem aí a representação de uma peça que foi usinada e ela contém a marca do charter. No que diz respeito aos objetivos, a pesquisa tem por objetivo geral estudar a influência dos parâmetros de corte no processo de torneamento convencional em peças longas e seus efeitos na geração do fenômeno de vibração. Como objetivo específico, dentre eles, está definir as condições de contorno, a geometria da peça e as variáveis de interesse, como, por exemplo, o índice de flexão e a posição de ocorrência de flecha máxima. Além disso, desenvolver simulação nuances para compreender as frequências naturais e o comportamento da peça após a interação com a ferramenta de corte. Para a análise do comportamento vibratório, observa-se uma piora no acabamento superficial de peças longas durante a usinagem. E essa piora tem como contribuição importante o fenômeno de Whirling. E ele se intensifica conforme o aumento da velocidade de rotação. Esse fenômeno ele é mais perceptível ainda em elementos muito esbeltos, onde a relação comprimento e diâmetro é alta. Na figura 2, a gente tem a representação de uma peça longa durante o processo de usinagem e a ocorrência do fenômeno Whirling. Por meio da análise de nuances, foi possível determinar a condição de contorno que mais se assemelha das condições reais no torno mecânico, sendo ela a condição engastado a apoio simples, como representado na figura 4, em que o lado engastado é o lado fixo na placa do torno, enquanto que o lado sujeito ao apoio simples é representado aí pelo contraponto. Além disso, foi obtida a posição de flecha máxima, e ela ocorre a aproximadamente 42,2% do comprimento da barra com relação ao contraponto, como representado na figura 3. Através dos gráficos apresentados nas figuras 5A e 5B, é possível observar a relevância do índice de flexão como um possível indicador de estabilidade para eixos longos. É possível identificar, então, que quanto mais esbelto for o eixo, ou seja, quanto maior for a razão 2L sobre D, mais suscetível ele é aos fenômenos vibratórios, como, por exemplo, o chartling. Logo, maior a tendência da peça de apresentar inexatidão dimensional, irregularidades e piora do acabamento superficial.
Logo, é possível concluir que a simulação nuances foi fundamental para entendermos as condições de contorno a serem usadas para a obtenção da posição de ocorrência de flecha máxima e na determinação do índice de flexão da peça. Sendo assim, com relação aos resultados obtidos, a atual pesquisa ela pode ser considerada o início de uma caracterização muito mais abrangente e completa do comportamento vibratório de peças longas durante a usinagem convencional, sendo essa pesquisa crucial na determinação de alguns parâmetros, como os já citados acima, que serão utilizados posteriormente em uma nova etapa do trabalho. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas na elaboração da pesquisa e nós direcionamos nossos agradecimentos ao NDF, à FAPEMIG, à CAPES e em especial ao CNPq, pelo apoio e fomento dessa pesquisa, assim como ao Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica, pelo suporte e infraestrutura, e ao Laboratório de Vibrações e Acústica, LVA. E obrigada pela atenção.